Boa noite a todos. Vamos, neste momento, cerrar os nossos olhos e, por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar esse ar puro penetrar os nossos pulmões. Vamos sentir essa energia divina envolver os nossos corações, nos deixando assim mais leves, mais tranquilos, mais equilibrados. E aproveitando toda essa paz que reina agora em nossos corações, vamos direcioná-la a todos que passam em nossa mente nesse instante. Sejam eles familiares, amigos, conhecidos, algozes, onde quer que estejam, que possam também sentir esta paz. E a todos esses que se aproximam de nós devido à nossa sintonia, que possam também serem abraçados por essa energia divina, que a partir de agora possam dar uma nova história em suas vidas. Vamos agradecer a Deus Pai por mais uma vez permitir este momento, estarmos aqui reunidos, prontos para sermos alimentados com a sua palavra, com a sua energia. Vamos agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus, que nunca desiste de nós e sempre derrama todo o seu carinho, seu amor e dedica a sua paciência a cada um de nós. Vamos agradecer aos nossos mentores, que sempre estão do nosso lado, sempre tentando nos guiar ao bom caminho. Sempre estão ao nosso lado, prontos para o trabalho. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Todos estão bem? Olha, perfeito. Gente, eu acho que não há dúvida nenhuma mais da existência dos irmãos espirituais que nos rodeiam a cada instante. Alguém tem dúvida disso ainda? Pois é, para cada encarnado aqui neste planeta, nós temos pelo menos 9 desencarnados. E se existe a presença desses irmãos aqui, eu pergunto para vocês, aonde que é o lar de cada um deles? O nosso lar é aqui, planeta Terra. E o deles? Que em volta e meia vêm a este planeta e retornam da onde vieram. Cada um, então, ocupa um lugar dentro desse cosmos. E esse lugar que eles ocupam é de acordo com as suas condições espirituais, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento espiritual. Tem aqueles que estão num nível mais elevado, eles estão, então, num planeta mais elevado, num mundo mais elevado. Da mesma forma, existem aqueles que estão no estado evolutivo um pouco abaixo do planeta Terra, consequentemente, vivem num planeta em condições bem diferentes do nosso. Quando a gente pensa, então, poxa, mas esse planeta que nós vivemos, com essa violência, com essas coisas ruins que acontecem, né? Que planeta ruim, né? Muitas pessoas pensam dessa forma. Mas, abaixo do planeta Terra, existem planetas em situações bem precárias. Da mesma forma, acima da Terra, existem uma infinidade de planetas superiores à Terra. Quando a gente fala, então, desses planetas que estão aí espalhados por esse universo, nós temos aí, então, os mundos superiores
e os mundos inferiores. O planeta Terra está ali no meio. O mal aqui ainda prevalece, mas já tem muitos irmãos aqui dentro deste planeta fazendo coisas boas, pregando o amor, fazendo e acontecendo. Enquanto alguns outros planetas aí para trás, o mal ainda é 100%. A evolução de cada um desses planetas, desses mundos, vão acontecendo também, como está acontecendo com a Terra. Há 2.000 anos atrás, eu já falei para vocês, a vida média aqui na Terra era de 35 anos. Ou você morria no fio da espada, ou de uma doença que na época era incurável. E com a evolução, então, tecnologia, o nosso pensamento e tudo mais, nós estamos hoje em situações bem melhores do que há 2.000 anos atrás. Embora ainda nos deparamos com essas barbáries que acontecem por aí. Mas mesmo assim, estamos, sim, mais evoluídos. Estamos, sim, num planeta que vem a cada instante se desenvolvendo. Agora, em 2057, sabemos que adentraremos, então, a era da regeneração. Sairemos da expiação e adentraremos a época da regeneração. Mas olha só, se admitimos que existem, então, seres espirituais que não habitam este planeta, mas em volta e meia estão aqui. Se eles habitam fora da Terra, podemos dizer então que cada um deles, independente se é mais evoluído ou não, seres extraterrestres. Qualquer ser que habita fora do planeta Terra, sabemos que são denominados de seres fora da Terra, extraterrestres. E Chico, nas suas passagens, aqui que ele deixou para a gente, nos seus livros também, ele relata várias experiências que ele teve, então, com esses seres extraterrestres. Ele disse inicialmente que aqui dentro do planeta Terra existem 7 camadas de mundos diferentes. Olha só, então, dentro do planeta Terra, além da Terra, existem 7 níveis de vidas diferentes. Imagine, então, nos outros planetas. Planetas, inclusive, que a gente nem conhece ainda. Tão cedo não vamos conhecer. Chico tinha condições de visualizar esses 7 níveis de uma vez só. E para não entrar no estado de loucura, a evolução para isso é aquela que a gente conhecia. Evolução de Chico Xavier. Podemos dizer que Chico nada mais foi do que Francisco de Assis. E abaixo do Cristo, o ser mais iluminado que botou os pés aqui neste planeta, abaixo dele estava Francisco de Assis. E já que sabemos que Francisco de Assis, Chico foi Francisco de Assis, podemos dizer que tivemos aí pertinho da gente, durante um bom tempo, um ser de uma luz, de um tamanho, que eu não sei quando teremos novamente. Não querendo dizer que não exista hoje seres muito evoluídos aqui. Sim, existem vários, em vários países. Mas igual a Chico, como esteve aqui, no nível que esteve aqui, é difícil. Nessas experiências, Chico falou o seguinte: mesmo num nível evolutivo maior, o seu livre-arbítrio ainda é respeitado. Então, esses seres que evoluíram e foram então para outra galáxia, às vezes, né? Eles tiveram também a liberdade, como Lúcifer teve também, né? De escolher o seu caminho. Eles podem ser bons agora, mas amanhã decidem, eu quero outra coisa. O livre-arbítrio para eles também é respeitado, da mesma forma para a gente aqui também.
E isso quer dizer que existem, sim, extraterrestres predatórios hoje. Da mesma forma que existem extraterrestres no nível evolutivo lá em cima. E Chico teve uma experiência muito grande com cada um desses, tanto esses mais evoluídos quanto esses mais atrasados. Chico, em uma de suas viagens, Chico não gostava muito de viajar de avião, foram poucas vezes. E uma dessas viagens que ele fazia de carro, eu não sei se ele estava indo ou voltando de Uberaba, em cima do carro que ele estava, era só ele e mais um, que era o cunhado dele na época, eles foram acompanhados por uma luz no tom alaranjado. E quando eles perceberam aquela luz, Chico, muito sensitivo, ele sentiu que boa praça não era. Ele sentiu. E logo em seguida, o carro, a energia, cessou. Apagou o carro. E ele, atravessando aquela estrada no meio daquelas fazendas, né? Aquele pasto grande, essa nave, esse disco voador que ele falava, né? Foi descendo lentamente sobre aquele pasto. E a luz que aquilo emitia, que aquela nave emitia, era uma luz tamanha que isso era de madrugada e eles conseguiam ver o pasto inteiro, inclusive os bichos dormindo, vaca, cavalo, dormindo. E ele então morrendo de medo, carro todo apagado, aquela escuridão, só aquela luz iluminando então a região em volta da nave ali, né? E ele viu descendo então daquela nave um ser muito grande. E a gente sabe que quanto mais material os seres são, maiores eles são. Se são muito materiais, não são muito evoluídos. Então, Chico percebeu na hora o nível que era aqueles seres que estavam descendo ali. E aquele ser que desceu da nave, que ele disse que era muito grande, veio andando na direção do carro. Chico, então, só fechou os olhos, orando, pedindo a Emmanuel para que os protegesse. E ele não soube explicar, ele simplesmente desistiu de continuar aquela caminhada de encontro ao carro do Chico e retornou à nave. E nessa que ele retornou, que a nave estava já decolando novamente, né? Ele viu sim animais, vacas, sendo então abduzidos para dentro daquela máquina. E o espanto foi grande, né? Quando o vizinho lá, o cara que estava com ele no carro, depois que a nave foi embora, o carro ligou, e ele perguntou: o que aconteceu, Chico? Por que aconteceu isso? Aí ele foi explicar. Esses são seres mais evoluídos do que nós, porém são predatórios. Ah, mas como assim, Chico? É mais evoluído do que a gente e são predatórios? O seu livre-arbítrio sempre será respeitado. Quando Cristo veio para cá, vocês já sabem disso, né? Lúcifer, que era um espírito da mesma envergadura que Cristo, também queria governar esse sistema solar. E por não receber essa incumbência, ele se revoltou e o seu livre-arbítrio foi respeitado. E assim ele saiu do mundo onde ele estava para fazer tudo isso que a gente já sabe que ele fez. Da mesma forma, os contatos com seres mais evoluídos aconteceram também com Chico. E uma coisa curiosa, né? Esses mais evoluídos não passavam de 1 metro. Ou seja, a matéria muito menos densa. Pequenos, porém, olhos grandes, muito inteligentes. E eles relatavam que a medicina que nós tínhamos aqui, isso foi a década de 60, lá atrás, gente. A medicina que nós tínhamos aqui era apenas um início de uma medicina.
E de 60 para cá, a gente vê assim a evolução acontecendo, né? As cirurgias robóticas já acontecendo, mas várias doenças ainda não podem ser evitadas pela ciência, não podem ser curadas pela ciência. A gente tem aqui muito próximo da Terra, isso na direção do Rio de Janeiro especificamente, subindo, nós temos lá o nosso lar. Nosso lar, ele é sim um lugar mais evoluído do que a Terra, porém se encontra num nível umbralino. Está no meio do umbral. Então, você imagina a gente passando de níveis, né? De umbral para umbral, a gente sai daquele piorzão lá e vamos melhorando até entrar num mundo melhor. Nesse caminho aí está o nosso lar. E quem esteve no nosso lar foi nada mais, nada menos do que André Luiz. André Luiz era um médico. Na época, ele achava que aquela tecnologia, aquela ciência, aquele conhecimento que a medicina tinha na época eram grandes coisas. E quando ele se deparou com a tecnologia lá no mundo espiritual, com os aparelhos, ele se espantou. Ele falou: que lugar é esse? Eu nunca vi equipamentos dessa forma, desse jeito. Eu nunca me deparei com um conhecimento tão abrangente dessa forma, aonde o ser ele é cuidado como um todo, não em relação àquilo que é o problema apenas. Ele começou então a reaprender as coisas ali. Logo de cara ele falou: eu sou médico, eu posso ajudar em muita coisa. E aqueles mentores que estavam ali por conta dele só deram a risada e falando: olha, sabemos que você fez muito lá na Terra com a medicina, mas aqui o que você sabe não serve para nada. É outro conhecimento que você vai ter. É um outro estudo que você vai ter. E isso não está tão longe da gente, né? Está aqui em cima do Rio de Janeiro, aonde esses aviões continentais conseguem passar. Lógico que não vamos ver, é um mundo espiritual. Um dia, quem sabe, estaremos lá, passando por lá, né? Embora a gente está falando de um lugar umbralino, mas bem melhor do que a Terra, né? Onde a tecnologia, não só na cura, mas em relação a tudo, né? As questões sociais, as questões políticas, são bem mais evoluídos do que a gente conhece aqui hoje. E a gente sabe que a posição que estamos hoje, o lugar que estamos hoje, se deve exclusivamente à nossa evolução. Se estamos num planeta ainda onde o mal ainda prevalece, acreditem, não estamos aqui por acaso. Nós estamos no nível deste planeta. Aí vem aquela questão, né? Como que a gente vai julgar alguém? Como que a gente vai julgar alguém que, por mais que fez um ato que hoje alguns de nós não têm mais a coragem, a condição de fazer, por exemplo, cometer um homicídio, como que a gente julga aquele que fez isso se nós estamos dentro do mesmo balaio, do mesmo planeta? Naquele momento, aquele que comete aquela atrocidade, talvez sim esteja num nível abaixo daqueles que o estão julgando. Mas, no geral, não estão todos dentro da mesma casa, do mesmo planeta? É o mesmo nível. Alguns estão um pouquinho melhores do que outros, mas não é o suficiente para estar em planetas melhores. Então, dentro deste planeta aqui, por mais que exista aí alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, independente de qualquer coisa, o nível energético, a evolução espiritual de todos ainda é compatível com este planeta.
E para a gente sair dessa situação, tudo isso depende exclusivamente de nós, com os nossos fazeres. O que a gente faz, na realidade, para estar em um mundo num nível melhor do que a Terra? A gente tem que fazer o que o Cristo deixou para a gente. Correr atrás de fazer, de conseguir fazer o amor incondicional. Ter isso em nossos corações. Para quem está vindo pela primeira vez na casa, o que é esse amor incondicional que Cristo deixou para a gente? Vamos falar então do nível Cristo. Imagina um irmão hoje encarnado que entra dentro da sua casa e ceifa a vida daquela pessoa que você mais ama, sua filha, por exemplo. Ok? Você é capaz de perdoar e amar aquele indivíduo que fez essa barbárie na mesma proporção que você ama a sua filha? Esse é o amor incondicional nível Cristo. Por aí a gente consegue ver em que nível nós estamos. É difícil fazer isso? Claro que é. Nós conseguimos fazer isso? Pouquíssimos. Não é à toa que tem essa multidão de encarnados aqui ainda neste planeta, ou para evoluir. Conseguimos fazer isso? Conseguimos. Se um só conseguiu, nós conseguimos. Basta nós nos movimentarmos para isso. Se nós ficarmos no mesmo lugar, acomodados, talvez na próxima encarnação, nós sabemos que não temos mais tempo para brincar. Afinal de contas, em 2057 já adentramos o mundo de regeneração e aqueles que não têm capacidade, não têm evolução moral para tal, vai continuar num mundo primitivo. Só que esse mundo primitivo não vai ser mais a Terra, um mundo de expiação, quer dizer, não vai ser mais a Terra. Vai ser o próximo que vem entrar no lugar da Terra. Porque a Terra, a partir de então, se tornará um mundo de regeneração. Na regeneração, o mal ainda existe, só que bem menor, em escalas bem diferentes. Hoje, nós temos aí várias instituições, a NASA e várias outras, né, que estudam esse cosmos. E eu pergunto para vocês, vocês acham que eles não têm certeza dessa existência desses outros planetas com vida? Você acha que eles não têm certeza da existência realmente desses extraterrestres? Vocês sabem qual é a instituição que mais informação tem sobre isso? Porém, jamais vão abrir essas informações para a população, porque tudo que ela prega, a partir daquele momento, estaria tudo desabando. Vocês sabem qual é essa instituição? Vaticano. Vaticano tem informações que a NASA, inclusive, já solicitou e isso não é liberado de jeito nenhum, porque bota em jogo todo o dogma católico. Ali tem história que, se fosse colocado para fora, muitos problemas do mundo estariam resolvidos. Mas isso não pode ser feito, porque são informações que colocariam vários dogmas para baixo. Você imagina então a existência de extraterrestres. Como que a Igreja Católica estaria afirmando isso? Segundo o dogma católico, quando a gente morre, a gente não fica lá no purgatório? Ué, mas como é que eles estão vindo para cá, de outro planeta? Já derrubava isso de cara. Mas não precisamos dessas afirmações da Igreja Católica. Nós tivemos aí a afirmação de um ser muito evoluído que esteve aqui nesse planeta, que foi Chico, que deixou muito claro isso para a gente.
Chico falou, inclusive, que o planeta Terra ele faz parte de toda essa família universal. Cada estrela, cada planeta desse universo, ele faz esse fluxo energético acontecer. Ele faz o universo se manter vivo. Por mais que nós aqui neste planeta beiramos aí a Terceira Guerra Mundial, ainda temos risco disso ainda, né? Se isso vem a acontecer, vocês acham que haveria alguma intervenção extraterrestre? Com certeza. Por quê? Imagina o seguinte: imagina que você mora num prédio de 20 andares. Você mora lá no último, tá? E o seu vizinho do primeiro andar resolve fazer uma fogueira dentro da casa dele, festa junina. Como que vão se sentir os moradores que estão acima do primeiro andar? O que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão intervir para que aquele fogo seja apagado? Claro, porque isso afeta os que estão em cima. Se não existisse essa relação, talvez eles nem estivessem aí para a gente. Se a gente acabasse com esse planeta e isso não fosse interferir em nada, para que eles queriam isso daqui? Mas o interesse deles é que, se nós acabarmos com este planeta, nós estamos colocando em jogo o planeta deles também. Tiveram aí vários relatos de intervenção em testes nucleares, principalmente na Rússia e Estados Unidos, aonde todo o aparato, todo o equipamento preparado para fazer aqueles testes, e na hora do vamos ver, dava problema, o negócio não acontecia. Por que acontecia isso? Chico deixou muito claro: intervenção. Porque se aquilo acontecesse naquele momento, ia bagunçar o coreto na Terra. E as coisas não aconteciam. De várias formas, de vários momentos, a equipe espiritual que quer realmente arruinar a Terra, tentaram também de várias formas intervir para que acontecesse algo. Vocês viram a história de um russo também? Isso foi na década de 60 também. 60 ou 70, não lembro. Aonde dentro dos radares russos foi identificado mísseis sendo lançados contra a Rússia, que vinha dos Estados Unidos. O protocolo normal para aquele momento era revidar no momento certo. Se eles atrasassem nesse revide, não dava tempo mais de revidar. E tinha um capitão, que era o comandante naquele momento, na hora que aconteceu isso, ele não acreditou naquilo. Ele falou: não é possível, né? Porque se eles mandaram para cá, eles sabem que a gente tem para mandar de volta, eles vão se autodestruir. Ele não aceitava aquilo. Ele falou assim: não pode acontecer isso, não tem como acontecer isso. Eles sabem que nós estamos vendo esses mísseis vindo para cá, que a gente pode revidar tranquilamente. E o tempo foi passando. E aqueles que estavam submissos a ele falavam: nós temos que reagir agora. Se não for agora, não dá mais tempo. E ele falou assim: não vamos fazer isso. Faz o seguinte: desliga os computadores, desliga tudo e religa novamente. Mas como a gente vai fazer isso? Vai morrer todo mundo. É uma ordem, faça isso. E ele fez. E quando religou a máquina, não tinha nada, era erro do computador. Já pensou se ele tivesse revidado? E há pouco tempo teve um encontro, ele recebeu o troféu, né, que salvou a humanidade. Um globozinho de vidro assim, ele bem velhinho. Naquela época ele foi punido, inclusive. Ele foi expulso do exército russo. E há pouco tempo atrás ele recebeu, então, o troféu de Salvador da Pátria. E quem deu esse troféu foi os Estados Unidos. Olha só, então, a equipe espiritual do mal
articulando, fazendo acontecer, e ao mesmo tempo a equipe espiritual do bem soprando no ouvido daquele cara, desliga isso tudo, que isso não é verdade. Já pensou se o nível espiritual desse cara não tivesse um nível legal? Quem que ele ia ouvir? O diabinho ou o anjinho? Talvez nós nem estaríamos aqui agora. Né? Então, aquela questão, para que nós tenhamos sempre ao nosso lado essa influência dos nossos mentores, dos espíritos do bem, nós temos que estar também como esse russo, numa situação espiritual equiparada. A gente atrai para a gente quem a gente tem condições energéticas de atrairmos. Isso quer dizer, sim, as coisas ruins que acontecem com a gente são culpas exclusivamente nossas. Nós não somos coitados. Nós atraímos para a gente o que estamos na sintonia. Afinal de contas, se não fosse assim, a gente poderia falar, mas que Deus é esse? Que eu tenho fé e o negócio não acontece de bom para o meu lado. Claro que acontece, mas no nível que você merece. Então, estamos aí já há milhares e milhares de anos de vidas que a gente vem, nasce, desencarna, evoluindo cada ano, cada vida, assim, um pouquinho mais, mas ainda estamos no nível do planeta Terra. E para continuarmos dentro dele, vivendo nele, nós temos que acompanhar a evolução deste planeta também que está acontecendo. Caso contrário, talvez na nossa próxima encarnação, nós não sejamos merecedores de estarmos no planeta Terra, que já vai estar num nível melhor. Aí eu pergunto para vocês, em que nível cada um de vocês quer estar? Todo mundo quer estar bem na fita. Todo mundo quer estar num mundo melhor. Não é verdade? Mas o que nós estamos fazendo para isso? Ah, Wagner, eu não faço mal para ninguém. Tudo bem, não estou fazendo diferença nenhuma na vida de ninguém. Mas também não estou fazendo mal para ninguém. Isso é bom? Lembra daquela história do muro que eu sempre conto para vocês? Vamos imaginar então essa história de novo. Ó. Imagina um muro onde de um lado é o céu, do outro lado, entre aspas, é o inferno. Tá? E tem aquele irmão em cima do muro, sem saber para onde que pula. Aonde do lado do céu estava aquele fervor, aquela gritaria, pula para cá, aqui é melhor, pula para cá. Aquela confusão. E do outro lado, o lado do inferno, sentadinho lá, estava lá o capeta. Sentadinho, só olhando para ele quietinho, sem fazer barulho nenhum. E ele pergunta: poxa, mas e aí? Tá todo mundo desse lado aqui fazendo uma festa danada para eu pular para cá? Você não vai falar nada? Fique tranquilo, o muro é nosso. Então, o não fazer o mal não é o bastante. O não fazer o mal é não fazer nada. E quando perguntarem para você o que você fez? Nada. Para onde vamos estar então? Muitos dos nossos caminhos a gente vai escolhendo sem querer, inconsciência, pensando que é uma coisa. E na hora que chega lá na frente, na hora do vamos ver, a gente percebe que é outra. Isso devido ao quê? Nós fomos criados dessa forma. Os nossos pais, com todo amor, com todo carinho, passaram para a gente o que eles achavam que era certo para a gente. Mas isso aconteceu com eles também, pelos seus pais. E muitas coisas que a gente acha que era, que é, não são.
Isso aconteceu com eles lá atrás também. Então a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, achando que aquele dogma, achando que aquela crença, que aquela verdade foi colocada para a gente, realmente é a verdade. Mas tem um momento que a gente leva um susto e a gente vê que, poxa, não é nada daquilo. Várias das coisas que eu aprendi, várias das coisas que eu fui levado a acreditar, não era bem daquela forma. Mas por que que Deus, nessa bondade, nesse amor todo que Ele tem, não deixou claro para cada um de nós o caminho certo? Cada um, então, tem uma sensibilidade diferente, uma forma de pensar diferente, perspectivas diferentes. Por que isso daí? Por causa dos nossos merecimentos. Uns já vêm já mais prontos, mais a ponto de caminhar realmente e encontrar aquilo que precisa. Outros vão ter que caminhar um pouquinho mais, vão ter um pouco mais de trabalho, porque afinal de contas, o que você fez lá atrás foi bem diferente desse que está tudo mais fácil hoje. Mas mesmo esse que está com uma tremenda dificuldade para enxergar esse todo, ele consegue enxergar esse todo? Sim, basta ele querer e fazer. Basta ele se movimentar para isso. Nós, seres humanos, temos aí uma grande tendência a ficar de barriga para cima quando as coisas estão confortáveis. A gente acaba se movimentando na realidade, correndo atrás, quando algo não está bem. Mas quando o negócio está na calmaria, é muito comum a gente ficar quietinho também, tranquilo. Aonde, na realidade, a gente deveria estar correndo atrás. Porque, afinal de contas, não estamos nesse mundo aqui de férias. Como dizia o Maurício, nosso mentor desse grupo, não estamos aqui para curtir. Nós estamos aqui para fazer a coisa acontecer. A evolução de todos esses que nos rodeiam depende de nós também. Se nós não ajudarmos, nós que estamos num nível às vezes melhorzinho do que aquele que está do nosso lado, se nós não o ajudarmos, o que será daquele que está lá embaixo? O que será de nós, dos que estão acima da gente, se não ajudar a gente também? Então nós temos sim que fazermos a nossa parte. Se queremos estar nesse céu que a gente imagina, ou nesse mundo melhor que a gente imagina, acredite, não é você seguir uma religião, não é você acreditar em algum dogma, não, é o que você faz. Como eu sempre falo para vocês, tem vários que se dizem ateus que estão melhor na fita do que aqueles que se dizem religiosos. Porque, embora falam que não acreditam em Deus, eles fazem justamente o que Deus gostaria que nós estivéssemos fazendo, ajudando o próximo, priorizando o próximo, fazendo realmente a diferença na vida do próximo. Esse é o único remédio, é a única forma para mudarmos de nível. Não pense que algum milagre vai acontecer. O que vai ser colocado na sua mão é uma ferramenta que você merece. Para muitos, para sair de um buraco, é dado uma escada, ele merece aquilo. Para outros, é dado um peso para você sair daquilo. Mas, independente da ferramenta que nos foi dada, nós conseguimos nos virarmos com essa ferramenta. É só a gente querer. É só a gente correr atrás. Nós já estamos aí há milhares de anos querendo essa evolução, trabalhando para essa evolução. Evoluímos já assim muito, como eu falei, comparando-se a 2.000 anos atrás. Mas ainda
não estamos num bom nível. Chico deixou muito claro que a grande maioria dos habitantes do planeta Terra hoje não estão em condições de permanecerem na Terra a partir de 2057, aonde o planeta Terra estará adentrando o mundo de regeneração. Lembrando, não vai acontecer nenhuma catástrofe, nenhum evento que vai dizimar realmente esses que não têm condições de permanecerem na Terra. Claro que não. Vai adentrar 2057 e, a partir dali, no dia que está previsto para o seu desencarne, suponhamos que seja em 2060, em 2060 você vai desencarnar, mas aí que vem o problema, na hora do encarnar novamente. Se você não tiver condição de encarnar no planeta Terra novamente, será em outro planeta. E com o passar dos anos, do tempo, de tantos irmãos que já desencarnaram e que não têm condições mais de retornar para o planeta Terra, o planeta Terra um dia se tornará um planeta de luz, onde estarão apenas aqueles em nível realmente luz. Tudo então depende da gente. Não se esqueçam que o nosso livre-arbítrio sempre será respeitado. É igualzinho que a gente faz com nossos filhos. Chega um momento que você não tem mais o que fazer, a escolha dele. O que você vai fazer? Você vai amarrar ele? Você vai prender ele? Não tem jeito. É da mesma forma a relação de Deus conosco. Ele quer, sim, que nós estejamos num caminho certo, num caminho correto. Mas se você não quer, ele está só respeitando o seu livre-arbítrio. Aí a gente pode deduzir aquela questão, né? Deus não castiga ninguém. É você que está fazendo isso, não ele. Se você sabe que o fogo queima, você bota a mão no fogo, queimou sua mão, aí a culpa foi de Deus? Não, foi você, você sabia que o negócio queimava. Você botou a mão por quê? Ele quer sim que estejamos bem, mas isso depende de nós. E a primeira coisa que temos que fazer é realmente isso: priorizar o nosso próximo. Principalmente aqueles que não são, que nós não temos muita relação, não temos muita afinidade. Porque você amar e ajudar aquele que gosta de você é uma coisa. Faça isso com aquele que não gosta de você. Com aquele que a gente fala, meu santo não bate com ele. Como é difícil a gente fazer isso. Mas esse que é o caminho. Vai ser difícil realmente. Mas podemos, nós conseguimos. É só a gente querer e fazer. Vamos lá, gente. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa palestra. Eu vou abrir para vocês para perguntas, dúvidas, complementações. Vamos lá. O que vocês acham dessa passagem? Nenhuma dúvida sobre isso? Nenhuma curiosidade sobre isso? Nadinha, nadinha, nadinha? Pode falar. Esclarecimento. Fala um pouquinho alto, moço. Esclarecimento. Vai lá. Você falou sobre o Chico, está um pouquinho fora, muito mais sabendo o assunto, você já falou as duas vezes, eu fui presente, que o Chico subentende que seja Francisco de Assis. Baseado em bons livros, em qual dentro da ciência está baseado nisso? Joia, olha só. Chico, quando esteve aqui, ele deixou muito claro para a gente, a primeira que ele deixou para a gente foi a questão de Allan Kardec, né? Ele falou assim, olha, isso que está aqui no Evangelho, os 5 livros do Pentateuco, né?
Isso está tão claro para mim desde a época que eu escrevi e ele parou de falar. Todo mundo olhou para a cara dele e falou assim: Ué, mas você escreveu? Como assim? Aí ele falou: Olha, eu estou falando demais. Só que ficou muito claro o negócio, né? Aí apertaram: Você foi Kardec? E ele falou assim: Você pode olhar na página tal, vai estar escrito isso e isso. Então, ou seja, o conhecimento dele, não do que está escrito aqui realmente, mas como ele chegou nisso daqui, foi de uma forma assim que não tinha como dizer que não. Em relação a Francisco de Assis, quando Francisco de Assis desencarnou, que estava prestes a desencarnar, ele falou que estaria voltando novamente com a mesma missão, a missão de cura do ser humano. Cura não só física, mas também espiritual. E quando o Chico veio para cá, ele começou a falar coisas, a colocar coisas daquela época, detalhes daquela época, que ele nunca tinha tido um estudo daquilo ali. E Emmanuel, eu não lembro qual é o nome do livro que ele falou, Emmanuel abriu para ele e falou, realmente, você sabe quem você é. E ele não acreditava. Ele falou assim, mas como? Eu não me lembro disso, você vai se lembrar agora disso. E começou a ditar o livro para ele. Aí veio à tona, na mesma hora, todas as passagens que tiveram, então, na época em que ele era Francisco de Assis. Logo em seguida, vieram vários outros espíritos ditando livros também, espíritos de alto escalão, vários livros falando sobre essa questão também. Então, todo o relato que nós temos das Escrituras foram os ditados dos Espíritos. A Bíblia, inclusive, diz que foi assim também, né? Então, aquela questão de quem veio essas informações, do nível moral dessas pessoas que vieram essas informações, não tem como a gente negar. E, além disso, também não tem como provar nada. É isso aí. Existem vários livros de Chico, que deixam muito claro isso daí. De outros médiums também. Divaldo também já falou isso também. Olha só, para vocês terem ideia. A gente sabe que existem vários níveis de mediunidade. Tem aqueles que sentem, tem aqueles que ouvem, tem aqueles que escrevem, tem aqueles que vê, e assim vai. Tem aqueles que curam. Chico, logo no início da sua vida, com seus 18, 19 anos, ele pediu para Emmanuel que ele tentasse fazer uma intervenção com a divindade para que uma das mediunidades dele fosse retirada. E era qual? Ele conversava com você e ele sabia exatamente o dia e como você ia desencarnar. Você imagina você procurando ele para ser curado, mas ele sabendo que no dia seguinte você ia desencarnar. Isso para ele era uma dor tremenda, né? Ele não sabe, é difícil lidar com isso daí. E ele pediu que, olha, isso ao meu ver, não tem por que eu ter isso daí. Tira isso, eu não quero isso. Tiraram. Pelo merecimento dele, essa mediunidade ele foi tirada. Agora, as outras todas, ele tinha muito latente. Curava mesmo, conversava como nós estamos conversando aqui agora. Nos primeiros livros dele, quer dizer, no primeiro livro dele, né, que foi como é o nome? Foi um livro de poesias, Parnaso lá em Túmulo. Era um livro de poesia, de poetas, todos desencarnados. E quando foi passado para aquelas pessoas, aqueles entendidos, dos seguidores daquelas pessoas, eles falaram, não resta dúvida nenhuma que esse cara é o fulano de tal realmente que está ditando esse poema. E teve um, quem foi esse?
Não lembro o nome dele. Brasileiro. Hã? Não, esse não. Esqueci o nome dele. Brasileiro, muito famoso. Ah, o negócio era tão claro que a família dele, a família que estava aí encarnada ainda, entrou na justiça para falar com o Chico. Chico, realmente, isso daí é do meu marido. Os direitos autorais são meus. Aí Chico parou de usar o nome. É lógico que Chico teve que pagar aquela esposa até a venda daquele momento daqueles livros. Pararam-se os livros, tirou os livros do comércio, e a partir de então, aquele irmão era chamado de irmão X. Humberto de Campos. Pronto, lembrei. A partir daquele momento, Humberto de Campos não era chamado mais Humberto de Campos. Era chamado irmão X, porque a família não autorizava aquele nome. Se fosse botar, então, quem está escrevendo é ele, os direitos autorais são meus. Então, ou seja, você pega, por exemplo, os livros de Chico, são mais de 400 livros, você vai ver, quando são espíritos diferentes, que muda completamente o linguajar. O tipo de escritura realmente completamente diferente. E aqueles que seguem aqueles que estão ditando o livro falam, realmente isso daí é do fulano. Né? A forma que ele escreve, o jeito que ele escreve, as palavras que ele escreve, realmente é o quem diz ser. Então, assim, é lógico que, da mesma forma que aquele que fala assim, olha, eu não acredito em Deus porque eu nunca vi Deus. Beleza. E tem muitos que dizem também, olha, eu não acredito em nada disso que Chico diz que é e fez, porque eu também não vi nada disso, não tem como comprovar isso. Sente no seu íntimo. Tem que estudar. Tem que ver a lógica do negócio. Muitos livros que estão no mercado hoje, que dizem ser livros mediúnicos ditados, não são. Há uns anos atrás aí nós tivemos a Zíbia Gasparetto falando que realmente não era ditado nada. É dela os livros. Botava que era ditado para vender mais. Então, Emmanuel fala, inclusive, cuidado com as informações que chegam até vocês. Primeiro, elas talvez não foram ditadas. É o ser humano mesmo está escrevendo ali que é bom de canetada ali, está fazendo um livro legal. Bom. Segundo, podem ser espíritos que estão ali zombando, ditando, falando bobagem. Então temos que ter cuidado. Até mesmo aqui, ó, isso daqui já foi mudado várias vezes. A Bíblia já foi mudada mais de 5.000 vezes. Basta você pegar uma Bíblia de 10 anos atrás e ver hoje. 10 anos nada, um ano atrás, edições diferentes. Compara para você ver se não é diferente. O próprio Evangelho, compara para você ver se não é diferente. A partir do momento, qualquer livro, passou 20, não lembro se é 20 ou 30 anos, ele cai em poder público. Qualquer um pode reeditá-lo, só você mudar alguma coisa. Qualquer livro é isso. Então, nós temos aí muita gente ganhando muito dinheiro com livros reeditados. O que mais, gente? Tem mais 3 minutinhos. Deixa eu te perguntar. Então, quer dizer, a relação de densidade física, por exemplo, que neste planeta, né, existe a matéria. A relação de matéria e de evolução é totalmente interligada. Por exemplo, quanto menos matéria, quanto menos densidade, significa que você está num lugar mais evoluído. Só para esclarecer. Exatamente. Porque aquele espírito ou aquele ser que apareceu para Chico naquela ocasião, ela tinha uma densidade maior, então ele identificou já como uma coisa ruim. Exatamente. Se você chega num campo ou num planeta, independente do dele,
que você vê menos matéria, significa que ele é mais evoluído. Exatamente. Olha só, um espírito muito evoluído. Como que eles se comunicam? Pensamento. Ele não precisa abrir a boca. O espírito não tem sexo, é luz. Ele está naquele formato devido a alguma vida que ele teve lá atrás que ele quer ficar daquele jeito. Ele aparece do jeito que ele quiser. Quando ele escolhe o jeito que ele quer aparecer, isso também é nível evolução lá em cima também. Um espírito evoluído não precisa comer, nem beber, não tem necessidade. Chico, inclusive, falou que a evolução dos planetas, por exemplo, vamos imaginar o planeta Terra evoluindo, chegando lá no mundo feliz, né? Não vai precisar mais ter a carne para os habitantes que estão aqui comer. A carne se torna, então, uma questão totalmente fora do padrão daquela evolução. Vai ter um tempo que nem os vegetais precisarão comer vegetal e nem beber água. Então, quanto mais evoluído nós estamos, menos a gente vai precisar da matéria. Né? Inclusive, saiu um estudo há pouco tempo em relação a esse pessoal que mexe com ufologia, né? Eles comprovaram, né, que a matéria, que a gente pensa que é matéria, realmente, ela é desse jeito apenas aqui, neste planeta. No planeta Saturno, né? Saturno foi considerado o planeta mais evoluído espiritualmente dentro da nossa galáxia ali, né? A tabela periódica aqui tem quantos elementos? Alguém lembra aí? Cento e pouquinho? 200? Tem 200? Sabe quantos elementos tem a tabela periódica de lá? 560. Nós não conhecemos. Só que esses estudiosos já sabem que existe. Então, ou seja, a matéria que a gente vê aqui, lá é completamente diferente. Né? Olha só para você ver, então, Chico, quando recebia Emmanuel, né? Chico falava que ele via Emmanuel como está vendo a gente aqui agora, mas só ele via. Chico tocava no Emmanuel, igual a gente toca no outro aqui. Só que em segundo ele evaporava, acabou. No momento que ele estava com o Chico, era a matéria que a gente conhece. Mas como que uma matéria some desse jeito? É uma matéria diferente. Não é matéria que a gente pensa que é, né? Então, ou seja, o nosso conhecimento, o nosso poder científico é tão pequeno frente ao que existe aí fora que a gente não tem ideia. Mas não se preocupe. O que nós entendemos, o que nós conseguimos entender hoje, é o que nós podemos. É a nossa capacidade. Não adianta a gente ficar triste, deprimido. Poxa, mas eu sou um jumento, então, né? O negócio está lá na frente, eu estou aqui ainda. É normal. Você está num mundo, num nível evolutivo, que talvez você seja o topo. Mas existe lá para frente um montão de coisa ainda. Vamos lá, gente. O que mais? Mais nada? Não? Então vamos finalizar. Vamos novamente fechar os nossos olhos e vamos agradecer pela presença desses irmãos que aqui estiveram, nos iluminando, nos curando, nos alimentando. Vamos agradecer aos nossos mentores que desde cedo nos prepararam para este momento, nos conduzindo para este momento. Vamos agradecer a todos esses que conseguimos trazermos para cá devido à nossa sintonia, pois todos eles foram atendidos. E pedimos, Pai, que esta paz e esse amor sirva conosco em nossos corações, que possamos espalhar essas palavras e essa paz a todos que cruzarem os nossos caminhos.
que amanhã a paciência esteja conosco, que possamos assim sermos mais equilibrados, possamos assim sermos cristãos de verdade. E na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade, prontos para darmos continuidade aos trabalhos divinos desta casa. E assim pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.